E aí, meus amigos, estou aqui novamente para falar sobre matemática. E nessa nossa segunda aula, nós vamos falar sobre sucessões ou sequências. E as que vocês conhecem mais são as progressões aritmética e geométrica. Sem dúvida as mais famosas e as mais úteis, já que nós temos muitas aplicações práticas para essas progressões. Imagine que você adquiriu um consórcio onde as parcelas não têm valores iguais. Você tem um valor maior no começo e menor no final, por exemplo. Para você determinar o valor total montante disso, você pode usar uma progressão aritmética, desde que para isso você saiba quanto variam as parcelas. Imagine que a primeira parcela era de R$500 e elas vão diminuir R$10 a cada mês. Então 500, 490, 480, até chegar num determinado valor. Esse é um típico exemplo de progressão aritmética, certo? Bom, vamos ser um pouco mais específicos. Imagine que você tem uma sequência numérica, assim, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Essa sequência, gente, nós podemos chamar e chamamos de progressão aritmética porque, repare que existe uma variação, certo? Os números estão aumentando de quanto em quanto? De quanto em quanto? De 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então você está somando 2 para achar o próximo, correto? Mas imagine que você tem assim, uma outra sequência. Você tem lá 20, 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 10. Agora elas estão diminuindo, certo? Cada parcela, cada número está diminuindo. Diminuindo de quanto em quanto? De 5 em 5. Quer dizer então que a APA pode aumentar ou diminuir? Pode aumentar ou diminuir. Lembra da primeira? 2, 4, 6, 8, 10, etc. A segunda? 15, 10, 5, 0, menos 5, etc. Mas pode ser o seguinte, imagine 7, 7, 7, 7. Quer dizer que pode ficar estacionado assim? Pode. Essas três sequências que eu citei são chamadas de progressões aritméticas porque elas têm uma característica. Existe um mesmo número que está sendo somado ou subtraído para você encontrar o próximo. Professor, mas e naquela que não alterou, no 7, 7, 7? Imagine que você está somando ou subtraindo 0, por exemplo. Certo? Esse número que você acrescenta para achar o próximo é chamado de razão da PA. Viu que intimidade? Já estou chamando de PA, já não estou mais chamando de progressão aritmética. E os números 2, 4, 6, 8, professor, você pode chamar o primeiro dia 1, o segundo dia 2, o terceiro dia 3, o quarto dia 4, e o último termo você pode chamar de AN, ou o AN pode ser um termo qualquer. Nós chamamos ainda a quantidade total de termos de N, ok? Então essas são as letrinhas que a gente usa. E essas letrinhas, o A1 que é o primeiro, o AN que é o último, o R que é a razão e o N que é o número de termos, nos levam a uma fórmula chamada de fórmula geral. Para que essa fórmula serve? Essa fórmula serve para você encontrar um termo qualquer da progressão, certo? Professor, e como é que eu acho a tal da razão? Para você achar a razão, basta que você pegue um termo qualquer e subtraia o anterior. Por exemplo, imagine que você tem lá a PA que eu citei antes, 2, 4, 6, 8, 10. Se você pegar o 10 e subtrair o anterior, 10 menos 8, dá 2. Se você fizer 6 menos 4, dá 2. Então, quando você quer achar a razão, você subtrai um termo qualquer do anterior. Fechado? Vou te falar uma linha de raciocínio aqui, você me acompanha. O segundo termo é o primeiro mais a razão. É verdade? Verdade, né? O que é o terceiro termo? O terceiro termo você pode dizer que é o primeiro mais duas razões. O que é o quarto termo? O quarto termo é o primeiro mais 3 razões. O quinto termo? O quinto termo é o primeiro mais 4 razões, certo? Prolongue esse raciocínio e você vai chegar na fórmula chamada de fórmula do termo geral. Importantíssima essa fórmula, gente. Me acompanhe. Nós temos a fórmula do termo geral que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Lembrando que o AN é um termo qualquer, certo? Pode ser o último, mas pode ser um termo qualquer. O A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos e o R é a razão. Para isso, eu vou mostrar a você um exercício. Me acompanhe.
Qual o número de termos de uma progressão aritmética, na qual o primeiro termo é 10, o último termo é 60 e cuja razão é 5? Bom, vamos relacionar os dados que vocês acabaram de ver. Veja só, nós temos o primeiro termo que vale 10, nós temos o último termo que vale 60 e a razão que vale 5. Antes de mais nada, vamos fazer uma coisa informal? Se você conhece o primeiro termo e você conhece a razão, você pode fazer o seguinte, ó, o primeiro termo é 10, vá somando 5. Como é que fica? Vai lá, 10 mais 5, 15 mais 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Quantos termos eu achei? Contou? 11 termos. Nossa, professor, mas então eu posso fazer desse jeito? Posso contar nos dedos? Se não for uma progressão muito longa ou que a razão não é muito grande, você pode. Mas e usando a fórmula? Como é que é mesmo? AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então a gente substitui. Quanto vale o AN? Quanto? 60. Quanto vale o A1? O A1 vale 10. O N eu estou procurando, o N é o número de termos. E o R, a razão vale quanto? Vale 5. Então fica assim, 60 igual a 10 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes 5. O que você faz? Você pode pegar o 10 e passar para o lado esquerdo, subtraindo. Você vai ficar com 60 menos 10, 50, correto? E aquele 5 que está multiplicando, você passa dividindo. E aí? 50 dividido por 5, que dá 10. Você ficou com 10 igual a N menos 1. Esse menos 1, você muda de lado, ele passa somando, e 10 mais 1, que dá 11. Então, N igual a 11. Você lembra que a gente contou nos dedos? Pois é. Contando nos dedos, eu também consegui chegar à resposta. Ok, gente? Então, a progressão aritmética é muito útil. Mas uma coisa tão útil quanto essa fórmula que eu te mostrei é uma fórmula chamada de fórmula da soma dos termos de uma PA. Para isso, eu vou contar uma história. Um professor chegou numa turma que tinha a faixa etária dos alunos 8, 9, 10 anos, em média. E o professor passou um problema para os alunos. O professor pediu para os alunos somarem todos os números inteiros de 1 até 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar em 100, ok? O professor imaginava que os alunos iriam demorar bastante tempo para fazer. Porque aqui entre nós, gente, não é um cálculo difícil de ser feito, mas é um cálculo chato, né? Você ficar somando 1 mais 2, mais 3, até chegar em 100. Bom, o professor passou o problema e 5 minutos depois, o aluno chegou com a resposta. O professor pensou, caramba, será que está certo? Aí quando o professor olhou o resultado, o professor sabia qual era e viu que estava certo. Ele pensou, como é que esse moleque fez isso tão rápido? Bom, na verdade, esse moleque nada mais era do que um dos maiores gênios da matemática de todos os tempos, que era Gauss. Mas e como é que ele chegou a esse raciocínio tão rápido? Ele tinha 8 anos de idade. Ele fez o seguinte, me acompanhe. Ele somou os números 1, mais 2, mais 3, mais 4, etc., mais 97, mais 98, mais 99, até chegar em 100. Certo? E aí? Ele somou de 2 em 2. Ele fez assim, ele somou o primeiro com o último. Some 1 mais 100. Quanto é que dá 1 mais 100? Quanto? 101. Agora some 2 com 99. Dá 101. Some 3 com 98. Dá 101. Então ele percebeu o seguinte, ele percebeu que se você somar de 2 em 2 os números, sempre equidistantes dos extremos, você vai ter sempre o mesmo valor, 101. E quantos números você tem de 1 até 100? Quantos números são? São 100. Mas quantos pares? Ele pegou os pares, pegou de 2 em 2. Quantos pares você tem? Você tem 50 pares. Então sabe o que o Gauss fez? Ele multiplicou 50 vezes 101. 50 vezes 101 dá o quê? Dá 5.050, que é o resultado que o problema pedia. Poxa, professor, com 8 anos de idade... Bom, gente, era um dos maiores gênios da matemática de todos os tempos. Não dá para a gente ficar fazendo comparações. Mas você sabe que com isso nós chegamos a uma fórmula que é chamada de fórmula da soma dos termos da PA. Veja só. A fórmula da soma dos termos, a gente vai chamar essa soma de S. Ou S ou SN, soma dos N termos. Essa soma é, você abre parênteses, é o A1 mais o AN, tudo dividido por 2, fecha parênteses, vezes N. Você sabe o que é o A1 mais o AN? É o primeiro mais o último que o Gauss usou. E o que é o N dividido por 2?